Shalom, shalom! Eu sou a Marina Lima e esse é seu canal 429 Palavra e Oração. Sejam todos muito bem-vindos e desde já eu quero pedir que, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, também curta e compartilhe para que outras pessoas possam estar acessando a esses conteúdos. Hoje eu quero estar meditando com vocês, ainda no livro de Josué. Nós vamos extrair algumas verdades para a nossa vida. Os versículos que eu quero deixar hoje está no capítulo 1, o versículo 1, 2 e o 3. O foco mesmo é o versículo 3, que diz que todo lugar que pisar a planta do vosso pé te darei. Vamos ler a partir do 1? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Eu gostaria de estar meditando com vocês um pouco mais na trajetória do povo de Deus com a liderança de Josué. Gostaria de estar assim meditando com vocês sobre a trajetória desse grande homem de Deus, desse grande conquistador, desse grande desbravador, desse grande general dos exércitos do Senhor. Josué, ele foi uma pessoa que nasceu na escravidão egípcia. Josué, ele nasceu no Egito, né? Então ele já nasceu escravo. E ele viu todo o chamamento de Moisés, todo o envio de Deus com Moisés. Ele viu as pragas do Egito serem executadas pelo Senhor. E ele também viveu a experiência de sair do Egito, de passar pelo deserto. E ele foi um homem forjado por Deus para estar ocupando, nesse exato momento da história, a liderança desse povo. E também ele viveu para ver, para experienciar a tomada de Canaã. Então a gente vê todo esse pano de fundo, onde Deus levanta Moisés e tira o povo do Egito. E Josué, ele tem toda essa experiência de vida e Deus começa a forjar em Josué as características de um guerreiro, de um verdadeiro general de Deus. Josué, ele aqui, né, nós vemos esses primeiros versículos que iniciam o seu livro, ele sendo encorajado pelo próprio Deus, né? O Senhor falando: olha, Josué, a terra que teu pé pisar será sua. E é assim maravilhoso a gente entender a forma como Deus, ele trabalha e a forma como ele forja o nosso caráter e como ele nos prepara para tomarmos posse da nossa Canaã, da nossa terra prometida. E a gente vê que Josué, ele foi, né, o líder da sua tribo, quando ali no capítulo 13 de Números, Moisés envia os 12 espias, que são 12 líderes de tribo, que são 12 príncipes de tribo. Josué, ele faz parte de um desses 12. Entretanto, na volta, o relatório de 10 é o relatório da visão circunstancial, da visão da terra. E somente Josué e Caleb têm uma visão que é a visão de Deus. Josué, ele crê no poder de Deus. Josué, ele crê a ponto de colocar em risco a sua própria vida. E aí eu quero ler aqui alguns versículos com vocês em Números 14. Números capítulo 14, o versículo 6. Espera aí que eu estou em Deuteronômio. Números 14. Olha só. O 6 diz assim: que Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo. Aqui no capítulo 14 de Números, quando o povo recebe o relatório e o povo se posiciona, né, em conformidade com os 10 líderes, olha só o que este homem de Deus ele vai falar.
A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Amados, quando a gente vê aqui no capítulo 1 de Josué, o Senhor animando Josué, o Senhor encorajando Josué, mas aqui no capítulo 14 de Números, a gente vê como esse homem ele se empenhou a ponto de colocar a própria vida em risco e dizer assim: nós vamos possuir essa terra. O Senhor nos deu essa terra. Nós vamos tragar os nossos inimigos da mesma forma que a gente mastiga o pão. E isso mostra o nível de visão que esse general ele tinha da promessa de Deus para ele e para o seu povo, a sua geração. Josué, ele empenha toda a sua força de vida em crer na palavra, na promessa de Deus. Promessa essa que Deus fez a Abraão. Deus chama Abraão e faz uma promessa que daria um filho, que a sua descendência ela seria como a areia do mar e como as estrelas do céu. Abraão, ele vai viver toda a experiência de peregrinação. Depois do seu filho Isaac, ele faz o caminho inverso. Depois Jacó faz de novo o caminho do seu avô. E aí os descendentes de Jacó vão para o Egito. Depois Moisés tira esses descendentes do Egito. E aqui estamos com Moisés morto, Josué como sucessor e Deus encorajando esse grande general para possuir, para se apropriar da promessa que foi feita para Abraão. Então, queridos, hoje o Espírito de Deus ele quer nos trazer à nossa memória que o nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre suas promessas, é um Deus que fala e que cumpre o que ele diz. E Josué, ele faz parte de uma geração que honra ao Senhor, a ponto de empenhar a própria subsistência, a própria vida dele, de colocar a vida dele em risco e dizer: não, nós vamos tragar os nossos inimigos como mastigamos pão, como se come pão, nós vamos devorá-los. E essa deve ser a nossa perspectiva, essa deve ser a nossa visão, o nosso posicionamento. Então, ele fez parte de uma minoria. 12 príncipes, apenas 2 se manteve firme na palavra que Deus tinha liberado para Abraão, que Deus tinha liberado através da vida de Moisés. E ele fala assim: não, a terra é nossa, Canaã é nossa, nós vamos conquistar essa terra, possuir essa terra. E Deus ele vai forjando o caráter de Josué, ele vai preparando Josué toda uma trajetória. Josué, quanto serviçal de Moisés, aprendendo na tenda como moço de Moisés, servindo literalmente a Moisés, sendo que servir é servir mesmo, é trabalho serviçal, é isso que um servo faz. E serviço na Bíblia é serviço, não é palavra de enfeite nem de impacto. Realmente o servo servia ao seu Senhor. E Moisés é esta pessoa, e Josué é esta pessoa que serve a Moisés nesse nível de serviço. E sem contar, amadas, que Josué ele passou por 40 anos no deserto com o povo, né? Junto com Moisés e o povo ali. E ele faz parte dessa minoria que entra na terra. Somente Josué e Caleb, de toda aquela geração de adultos que saíram do Egito, vão adentrar a terra da promessa e vão pisar na terra, se apropriando da terra, se apropriando da herança que o Senhor dá a seu povo. Deu, né? Que o Senhor dá a seu povo. E também a gente vê ali que
Josué, ele ajuda Moisés a liderar o povo. Números 27, 18, 23. Números 27, 18. Olha só. Deus, ele vai designar Josué como sucessor de Moisés. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, e impõe-lhes a mão. Essa frase aqui ela é muito interessante, porque o próprio Deus ele fala, homem em que há. Ou seja, tudo aquilo que você quer ser ou precisa ser, já é. Já está. Aquilo que você precisa descobrir como seu propósito de vida já está em você, né? Então, Deus ele não manda Moisés impor a mão em qualquer um. Ele fala, imponha a mão em Josué, porque neste homem, há o Espírito, né? Então, nesta fala, há um código do Eterno para nós. Não se separa qualquer pessoa. Josué, ele cresceu dentro de um contexto de preparação. Desde o seu nascimento, debaixo da escravidão egípcia, a saída do povo, os 40 anos, o serviço na tenda da congregação, em que ele estava ali, próximo a Moisés, junto de Moisés, servindo a Moisés e automaticamente servindo a Deus. Porque é outro entendimento, né? Servir a homens é servir a Deus. E hoje a gente vive uma geração que não quer ser submissa à autoridade humana, mas a palavra diz que toda a autoridade foi instituída, foi constituída por Deus. E aqui a gente vê claramente a separação, quando Deus chega para Moisés e fala, impõe a mão. Sabe por que Deus chegou e falou, nesse tempo, impõe a mão, nele há o Espírito? Porque o código que eu quero deixar aqui, com esta frase, impõe a mão nele porque nele há o Espírito, é dizer que dentro de você existem os recursos da parte de Deus para você resolver toda e qualquer situação, para você pular para fora de toda e qualquer circunstância. Todo o recurso que nós precisamos está em nós. Então, Josué, ele foi sendo forjado, ele foi sendo desenvolvido, né? E as coisas no reino são em níveis. O Senhor, ele vai nos destravando, ele vai nos liberando em níveis, né? E aqui a gente pode falar dos níveis, para que vocês entendam do que eu estou falando. Por exemplo, os níveis dos rios de Deus, que Ezequiel ele vê, águas nos tornozelos, nos joelhos, na coxa e no peito, e depois tem que nadar. Então, assim, são níveis, o Senhor ele vai liberando. Nesse ponto aqui, Deus ele manda Moisés impor a mão e separar, apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Ou seja, aquilo que estava nele, Deus, ele neste momento, ele ativa e manifesta para os outros, de uma forma oficial, de uma forma que o líder, que era Moisés, ele vai dizer aqui, ó, sobre ele. Deus, ele fala com Moisés, ele manda Eleazar como sumo sacerdote também participar desse momento, também está aprovando, mostrando, consolidando que a liderança de Deus estaria sobre Josué, que o sucessor de Moisés seria Josué, né? Então Moisés vai validar isso, o sumo sacerdote Eleazar vai validar isso. Põe sobre ele da tua autoridade para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Você pode ler até o 23, tudo que a gente está falando aqui, mas essa a mensagem de agora, esse é o enfoque de agora, é que há um momento onde Deus ele vai separar e ele vai nos mostrar, né? E quem vai fazer isso? São homens e mulheres que estão nos liderando
que estão exercendo e sendo autoridade de Deus sobre as nossas vidas, certo? E aqui a gente vê que ele ajuda a Moisés na liderança do povo. Eu vou ler mais um pouco porque é interessante. Eu não ia ler não, mas é muito interessante. Aqui, 27, 18, eu li o 20, agora o 21 diz assim, ó: apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra. Sairão, e segundo a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele, toda a congregação. Então, além do Senhor ter falado com Moisés, o Senhor fala assim: agora leva lá ele também, para que Eleazar, ele vai consultar e ele vai validar, ele vai confirmar essa separação, essa consagração. E mais interessante é que Deus, ele fala: olha, segundo a sua palavra vai sair, vai entrar e vai sair. Então, literalmente, nível de autoridade clara. Deus está deixando muito claro: este será o seu sucessor. E o povo precisa saber: este é o seu sucessor. E aí também a gente vê a importância da primeira geração validar a segunda, da primeira geração passar o bastão de autoridade para a segunda geração, para a próxima geração. E lhe impôs as mãos e lhe deu as ordens, como o Senhor lhe falara por intermédio de Moisés. Então, tanto Moisés quanto Eleazar vão fazer aquilo que o Senhor ordenou. E aí a gente vê toda uma validação da autoridade de Deus. Ou seja, Josué ele já tinha passado por todo o forjar, ele já tinha passado por todo o processo, o aprendizado, por toda uma escola do Senhor, através do deserto, através da escravidão no Egito, através do serviço a Moisés na tenda, né? E por todos esses anos de serviço. E nesse momento o Senhor ele fala: agora é a hora de você transferir da tua autoridade, agora é a hora de você delegar, agora é a hora de você passar o bastão. E toda a congregação, todo o povo começa a ver essa transferência de autoridade de Moisés para Josué. E o Senhor ele começa a mostrar que o seu Espírito está sobre ele, e as evidências começam a vir, e ele começa, ainda com Moisés vivo, a agir, a guerrear as guerras do Senhor, a ir para as batalhas, né? A gente vê ali aquela batalha célebre, onde ele vai lutar contra os amalequitas, e Moisés ele envia Josué, e ele sobe para o monte e vai para a intercessão, e vem ali os ajudantes de Moisés, segura os seus braços, enquanto o general está no campo de batalha, guerreando as guerras. Também ele tem alguém dando suporte em cima do monte. E isso também traz para nós aí o código de que quem vai para a batalha precisa ser enviado por alguém que é imediatamente a sua autoridade espiritual na terra, constituída por Deus, que precisamos de suporte, de intercessão, que precisamos de envio, que precisamos de todo esse suporte e estratégia. E inclusive o próprio Moisés, ele precisa ser suportado por 2 de seus auxiliares. Então tudo isso mostra um entendimento tático, um entendimento de guerra, um entendimento de como funciona a guerra espiritual, de como funciona a tomada de um território, a tomada da promessa, da Canaã, da terra prometida. Amém? E Josué, ele também, ele ajudou a liderar o povo, e ele também ajudou a liderar batalhas, como eu acabei de dizer. E lá em Êxodo 17:9 vai estar fazendo menção dessa batalha contra Amaleque. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque amanhã. Estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão.
Fez Josué como Moisés lhe disse e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Como eu disse, né? A estratégia de enviar um general para o campo de guerra, para o campo de batalha, mas ter alguém na torre de vigia, ter alguém no monte dando suporte e cobertura de intercessão para esse general, para esse povo que estava entrando em guerra, que estava guerreando. Isso é um entendimento assim decisivo para nós enquanto filhos do rei e enquanto também guerreiros do reino, porque Paulo diz que quem milita e milita legitimamente não é de qualquer jeito, né? Então você tem que militar e militar legitimamente, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de sofisma, para a destruição de fortalezas mentais, para a destruição de fortalezas emocionais, para a destruição de fortalezas espirituais. A referência está lá em 2 Coríntios 10, 4, 5, 6. E é isso que temos que entender. Precisamos entender qual é a nossa Canaã, qual é a nossa terra prometida, quais são os gigantes que tem nela, como eu me preparo para enfrentar esta guerra, como que eu posso me posicionar contra o meu inimigo. E a gente vê claramente, desde que Josué foi enviado lá em Números 13, ele volta ali e ele traz um relatório diferente dos 10. Ele relata a visão de Deus e não a visão da circunstância. A terra é uma terra que emana leite e mel. Os nossos inimigos serão devorados como nós devoramos o pão. Então, esta é a visão que um general, que um comandante deve ter diante da batalha, diante da guerra. Josué, ele passa por todo esse treinamento. Josué, ele passa por toda essa experiência. E hoje eu quero apenas trazer um foco sobre alguns aspectos do treinamento de Josué e que nós possamos ser esse tipo de pessoa. Que a gente possa ser uma pessoa ensinável, um coração ensinável, um coração disposto a aprender e a aplicar e a obedecer, e uma obediência imediata. Em Josué, a gente vê toda essa paixão dele em servir ao Senhor. Toda um amor, uma paixão, uma intensidade, uma entrega em obedecer. Ele não fica preso pelas circunstâncias. Ele não olha com o olhar humano, mas ele olha com o olhar de Deus. Isso é muito importante. Ontem nós falamos de Raabe, que ela teve um discernimento espiritual. Raabe, ela discerniu que o Deus do povo de Israel era um Deus diferente, não era como o Deus que ela servia. Foi um Deus que enviou as pragas no Egito, que abriu o Mar Vermelho e que estava ali prestes a entregar Jericó na mão do povo de Deus. Então nós precisamos, como filhos de Deus, ter discernimento espiritual, discernindo os nossos tempos e as nossas temporadas, discernindo os nossos tempos e as estações, ou a estação em que estamos. Qual é essa estação? Que tempo é esse? Que temporada é essa? Eu quero dizer para você que hoje é tempo de buscar ao Senhor, que hoje é o tempo de aprofundarmos raízes no Senhor. Josué, ele para em Sitim e ele vai, envia esses espias e ele atravessa o Jordão. É tempo de você atravessar o seu Jordão. E quando ele atravessa o Jordão, ele vai se preparar para tomar posse de Jericó. E a gente precisa entender que nós só iremos nos apropriarmos daquilo que o Senhor tem como terra prometida fora de nós, quando nós conquistarmos a nossa Canaã interna. E isso está falando de nós mesmos, da nossa alma. Então todo o gigante que não for conquistado dentro de nós, jamais será conquistado fora de nós. E que você possa estar guardando isso
toda a terra que o Senhor tem para mim, toda a terra que o Senhor tem para você, precisa primeiro ser tomada em mim, em você. Ou seja, enquanto eu não conquisto os inimigos internos que estão tacando o terror, trazendo o terror dentro de mim, na minha alma, eu não tenho autoridade para conquistar as coisas fora de mim. E Josué, ele só foi o líder que foi, o general que foi, porque ele passou por todo esse preparo, porque ele passou por todo esse serviço, porque ele viveu uma vida de obediência à lei do Senhor. E o Senhor fala: medita nesta lei de dia e de noite, não se aparte da tua boca as palavras deste livro da lei. Então está aqui o código, o segredo para Josué ter sido esta pessoa, ter sido este general que fez o povo de Deus tomar posse da terra. Foi porque ele estava com o livro da lei do Senhor de dia e de noite meditando. E aí eu faço uma pergunta para você: quanto tempo do seu dia a sua mente está em Deus? Quanto tempo do seu dia a sua mente está na palavra de Deus? Quanto tempo do seu dia você está ruminando, mastigando, meditando, digerindo a palavra e aquilo que a boca de Deus tem falado? Pensa nisso, mensure isso. Nós precisamos estarmos conscientes da presença de Deus. E isso se faz pensando nele, pensando na palavra dele, o que a palavra dele está dizendo hoje, aqui e agora. Porque no âmbito espiritual não existe nem passado nem futuro, existe o agora. A eternidade é agora, o reino de Deus é aqui e agora. Então, no agora é que eu, é que você, é que qualquer pessoa tem o poder de decisão. Eu não posso ir para o passado para mudar o que aconteceu. Eu não posso ir para o futuro e fazer algo porque ele ainda virá. Mas agora, no presente, eu posso tomar as decisões mais importantes. E se tem algo importante que vai trazer o impacto de transformação para a vida de quem quer que seja, para a minha vida, para a sua vida, é estarmos conscientes da presença de Deus no agora. Porque consciência fala do agora. É estarmos conscientes da presença de Deus. É estarmos com a nossa mente na sua palavra, sabe? Por isso que a palavra fala, é andando pelo caminho, é ao deitar, é ao levantar, é à mesa quando eu me alimento. É meditando na palavra de dia e de noite. Da mesma maneira que Deus falou para Josué, Deus ele fala para nós. E o Senhor ele quer que a gente medita no livro dessa lei, nestas palavras. E isso é o que trará o desfecho final. Isso é o que trará o resultado de conquista, de conquistar e consolidar aquilo que o Senhor já falou, já prometeu, já liberou. Amém? E eu quero pedir ao Senhor que Ele venha estar falando profundamente ao seu coração, que Ele venha estar trazendo vida sobrenatural, a vida que emana dEle, que esta palavra possa estar reverberando, que esta palavra venha estar nos limpando, nos alinhando, que esta palavra venha estar trazendo vida, que esta palavra venha estar fazendo aquilo para o qual ela foi enviada. Esta é uma palavra de alinhamento, que a tua identidade de filho de Deus possa ser ativada, que a partir dessa palavra você se posicione como um filho de Deus, porque sobre os filhos é uma promessa de derramar do Espírito, que os filhos profetizarão, e que você seja a boca de Deus, seja a boca profética de Deus na sua casa e aonde você está, porque a família de Raabe foi salva por ela, e a sua família será salva por você. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Yahvé resplandeça a luz do seu rosto sobre ti. Tenha aí Yahvé misericórdia de ti e te dê o seu shalom. Eu quero dizer a você que, se você gosta da palavra de oração,
se inscreva neste canal, também curta e compartilhe os nossos vídeos para que o YouTube entregue para outras pessoas que, assim como você, também ama a Deus, a sua palavra e a oração. Que o Eterno te abençoe poderosamente e que nesse dia Ele possa estar te tirando de toda dimensão, situação, circunstância e lugar que não é para você estar e te estabeleça na sua shalom. E eu sempre gosto de enfatizar que a palavra shalom significa completude, integralidade, integral. E um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Shalom, shalom. Tchau, tchau. If you look at the